Muito a gente fala sobre educação e muito se fala sobre escola. As escolas muitas vezes são acusadas de tudo. É muito comum que se coloque a responsabilidade, né, da situação da educação nas escolas e nos professores, sem fazer uma analogia de todo o sistema educacional e da política educacional existente no país. Mas eu gostaria de falar um pouco hoje sobre a questão da formação dos professores. A educação, assim, e qualquer pessoa que estude um pouquinho o tema, sabe que 3 são os pilares que podem nos levar a uma educação melhor, que é a infraestrutura das escolas, a qualificação e a remuneração dos professores e a permanência e o acesso do aluno na escola. Sem isso, sem políticas que garantam esses 3 pilares, nós nunca avançaremos de verdade. O Plano Nacional de Educação, ora em vigor, assim como os planos estaduais e municipais, eles têm metas claras para melhorar significativamente esses pontos. Uma pena que estejam sendo solenemente ignorados, tanto pelo governo federal quanto pelos governos estaduais e municipais. E então, entre os pontos do plano estadual e do plano nacional, estaria o incentivo à qualificação dos professores, a uma melhor formação dos professores. Hoje, nós temos problemas, por exemplo, na educação é um dos poucos segmentos profissionais, e, a meu ver, o mais importante de todos, porque, afinal de contas, é o professor que vai formar todos os demais profissionais. Hoje se permite a formação à distância, praticamente, de todas as licenciaturas. Então, assim, se os cursos presenciais já não são lá grande coisa, já não dão conta de formar profissionais altamente capacitados, imagine formação à distância. Isso precisa ser revisto. E os cursos de formação também precisam, aqueles presenciais precisam ser revistos. Eu sou de uma geração, né, assim, quando eu me interessei pela área da educação, eu fiz o antigo magistério, deputada Irine, que era o antigo normal, né? Depois chamado de magistério para a 1ª a 4ª série. E era muito bom, porque ali se ensinava a alfabetizar, se ensinava aquilo que o professor deveria saber numa sala de 1º a 4º ano, que hoje é de 1º ao 5º ano. Se aprendia até como se escrever no quadro, como apagar um quadro, enfim, como lidar com os alunos. E depois eu fiz o curso de licenciatura de Geografia, depois o mestrado em Educação. Agora, naquela época, nós não tínhamos os problemas que nós temos hoje. Como a deputada Raquel falou aqui no discurso dela, sobre a questão da depressão que atinge cada vez mais crianças e adolescentes. Era uma coisa que não é que não existia, mas o grau de existência disso era muito pequeno. Então hoje, por melhor que seja, por exemplo, um curso de formação de uma faculdade ou de uma universidade, não dá a formação para que o professor saiba lidar, por exemplo, com o problema da droga, com o problema da sexualidade precoce, com o problema de filhos frutos de famílias desestruturadas, com uma quantidade imensa de síndromes que tem aparecido nos últimos tempos, com essa questão da depressão que se avoluma cada vez mais. Por melhor e mais competente que um professor seja, ele não foi preparado para lidar com isso. E não adianta, as escolas não saberão lidar com grande parte desses problemas, por uma questão muito óbvia. Não é por falta de vontade dos professores, pedagogos, coordenadores ou diretores. É que não há uma formação para isso. E mesmo que houvesse, os professores não têm tempo também para lidar com isso, porque eles têm que lidar com várias turmas, com uma quantidade imensa de alunos por turmas, com uma quantidade imensa de burocracia que precisam apresentar a cada bimestre ou a cada trimestre. Então é necessário repensar a questão da formação dos professores, da qualificação dos professores. Passou da hora das universidades oferecerem um curso específico para professores que trabalharão com alunos com deficiência, por exemplo. Nós temos uma única universidade no país que hoje
oferece formação completa de licenciatura para professores que trabalharão exclusivamente com deficientes. Então isso precisa ser melhor visto, porque nem para isso muitas vezes os professores são devidamente qualificados. E uma coisa que nós indicamos para o governo do Estado, e também já foi indicado por outros deputados, a deputada Eliana Dadalto, a ex-deputada Eliana Dadalto falava muito sobre isso aqui, que a gente precisa ter equipes multidisciplinares nas escolas. E se não puder, deputada Raquel, que esteja nas escolas, que tenha uma por superintendência pelo menos, com psicólogos, com assistente social, enfim, né, para lidar com isso. Porque hoje, como a deputada Raquel disse sobre a depressão e o aumento de suicídio, o número de alunos que têm tentado suicídios nas escolas é uma coisa impressionante. Nós tivemos no município do interior recentemente numa escola, e aí a pedagoga disse: nós perdemos um aluno aqui por suicídio. Há um processo, há um aumento cada vez maior, deputado Teodorico Ferraz, de alunos com problemas e transtornos de depressão, enfim, e outras coisas, com automutilação, por exemplo, nas escolas. E como eu disse, as escolas não têm preparo para isso. Os professores e profissionais das escolas, eles não foram preparados para lidar com isso. E também não resta tempo para isso. Então é fundamental que a Secretaria de Educação, que o Governo do Estado, que as Secretarias de Educação dos municípios pensem seriamente na formação de equipes multidisciplinares para apoiar as escolas com esses problemas. Como eu disse, se não for possível criar uma equipe multidisciplinar para cada escola, mas que tenha pelo menos uma, duas, cinco, sei lá, por superintendência, de tal forma que essas equipes possam atender de tempos em tempos as escolas que necessitam disso. Porque as escolas sozinhas, os professores sozinhos, os pedagogos sozinhos, não darão conta disso. Hoje, muitas vezes, professores, pedagogos, diretores, coordenadores de disciplina, acabam fazendo papel de psicólogo, às vezes papel até de pai, de mãe nas escolas, mas não é o papel deles e não estão preparados para isso. Então, deputado Enivaldo, nós temos que tirar o chapéu para o trabalho da maioria absoluta dos pedagogos, dos professores, dos coordenadores, que acabam assumindo nas escolas papel que não é deles, e papéis que eles não estão preparados para executar, mas fazem mesmo assim, porque se não o fizerem, ninguém fará. Então, assim, é necessário repensar toda a questão da qualificação profissional, e é necessário a gente pensar nas universidades para oferecer cursos específicos para professores que vão lidar com alunos com deficiência, e as equipes multidisciplinares, com assistentes sociais, com psicólogos, com psiquiatras. Isto é fundamental, passou da hora. As escolas não aguentam tanta responsabilidade e se ocupar de coisas para as quais elas não estão preparadas, nem têm estrutura para isso.